Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Estamos aqui para mais uma videoaula do Chateau, do projeto Videoaulas do Chateau. São 300 aulas de administração ou gestão, como você quiser chamar, 300 videoaulas sobre isso. E esta é a 32ª aula número 32 das 300 videoaulas. Nós estamos na segunda disciplina. Na segunda disciplina nós estamos falando das teorias das organizações. E essa é a segunda aula de teorias das organizações, né, dentro de 30. Então estamos indo para a segunda de 30 aulas de teorias das organizações. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre dois grandes gênios da história da administração, o Taylor e o Ford. Bom, gente, quem foi o Frederick Winslow Taylor? Um engenheiro norte-americano que pensou os primeiros estudos a ver com a administração, voltada sobretudo para a administração de empresas industriais, para fábricas, né? Então o Taylor, ele já tinha escrito um livro muito importante em 1903, chamado Administração de Oficinas, mas em 1911 ele escreve um livro chamado Princípios de Administração Científica, que vai dar origem a uma escola da administração chamada Escola da Administração Científica e vai inaugurar a área do saber que nós chamamos de administração. O que o Taylor diz basicamente em seu livro? Ele diz que a administração tem que ser tratada como ciência. E isso significa que na hora que uma fábrica, ele está falando basicamente de fábricas, de indústrias, né? Que uma fábrica for decidir como vai ser feito um produto, como ele vai ser produzido, você precisa ter o quê? Uma sequência de tarefas. Fazer o produto é composto de uma sequência de tarefas para elaborá-lo. E essas tarefas, elas são executadas de qualquer maneira? De uma maneira qualquer? Não, tem que haver uma maneira padronizada para a execução das tarefas. Então, se define um padrão, ou seja, uma série de atividades sequenciais dentro da realização das tarefas que elas têm que ser padronizadas. O operário que for executar aquele serviço tem que seguir rigorosamente aquele padrão. É o chamado planejamento da produção. Então, com isso, gente, com as tarefas sendo padronizadas e havendo uma sequência de tarefas para elaborar determinado produto, a tendência é o quê? Que esse produto seja melhor feito, seja feito com menos desperdício, seja feito em uma escala de produção aceitável, ou seja, em grande quantidade, o que vai baratear o custo de cada unidade. Então, gente, o Taylor ele propõe isso. Tarefas padronizadas, planejamento do que se vai produzir a partir de tarefas padronizadas que gerarão um produto final em maior quantidade. E o Ford, gente? Henry Ford III é um grande industrial que criou as indústrias Ford. As indústrias Ford popularizaram o automóvel. Muita gente confunde isso, acha que o Henry Ford ele é o criador do automóvel. Não. Automóveis existiam lá desde meados do século XIX. Porém, eram automóveis feitos de forma artesanal, eram automóveis que não eram industrializados, não eram produzidos em série. Pois o Ford ele começa a pensar um modelo de intensificação da produção, usando muitas ideias do Taylor, mas até aperfeiçoando essas ideias do Taylor, de modo que ele diz, eu quero produzir automóvel numa quantidade tal que o operário que faz meu automóvel tenha condições de comprar o automóvel que ele produz. E a ideia é muito simples. A ideia é o quê? Se você intensifica a produção, você vai reduzir o custo por unidade produzida. E se o custo por unidade produzida é menor, então você pode vender o automóvel por um preço mais baixo. Então, isso ficou conhecido lá na época do Ford como o princípio da intensificação. Produzir em grande quantidade para produzindo em grande quantidade você poder baratear o custo por unidade e, portanto, ter um preço mais baixo de venda. Na verdade, isso é amparado em tarefas que são padronizadas, em operários especializados, enfim, nas ideias do Taylor, né? O Ford ele é o industrial que ele materializa as ideias do Taylor.
Bom, gente, isto não é nem necessário dizer, é importante até hoje. Quando você fala em fábricas, quando você fala em indústrias, né, para o trabalho ser bem feito, ele tem que ser padronizado. Ou seja, você tem lá a linha de produção, e na linha de produção existem tarefas sequenciais. E essas tarefas sequenciais, elas são padronizadas, tal qual o Taylor preconizava. Só que não necessariamente como na época do Taylor e do Ford, executadas por operários, talvez às vezes executadas automaticamente por máquinas programadas por computador. É a realidade atual. Mas de qualquer forma, a ideia de padronizar trabalho, padronizar tarefas, para que uma organização industrial seja melhor administrada, ela continua sendo válida até os dias atuais. Taylor e Ford foram os principais expoentes de uma escola da administração chamada Escola da Administração Científica, ou Teoria da Administração Científica. Gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço pela atenção. Se você gostou, curte aí, dá um like, compartilha e se inscreve no canal para receber os vídeos assim que eles forem postados.